Louvado seja o Senhor. Aleluia. Nós estávamos aqui pela primeira vez na casa do nosso amado irmão Mendes, né? Para mim é motivo de muita alegria, uma lembrança do meu tempo de Assembleia de Deus junto com meu pai. Para mim é motivo de grande alegria de estar aqui na Assembleia de Deus para reunidos em nome do Senhor Jesus viver a verdadeira realidade do que é a Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus é a reunião dos irmãos que se reúnem como assembleia para adorar o Senhor e para viver segundo a palavra de Deus. Porque o Senhor Jesus Cristo diz, aquele que vive, né, segundo as Escrituras, rios de água viva fluirão sempre. Amém. Aquele que vive segundo as Escrituras. E é viver segundo as Escrituras, não segundo regras humanas, não segundo opiniões de homens, pontos de vista humanos, mas vivemos segundo as Escrituras. Eu me antecipei porque eu quero falar para os amados irmãos, para os que reúnem conosco, que hoje eu gostaria de ouvir, eu vou aqui, não quero tomar uma posição de liderança, mas de misericórdia. De pedir aos irmãos que hoje o nosso amado irmão Mendes pudesse nos trazer um testemunho, né? Isso para mim é muito enriquecedor, ouvir o nosso irmão Mendes trazer um testemunho, né, com relação a ele, na verdade, irmão Ezequias? Eu acho que será a mensagem mais eloquente, mais altiloquente, a mais profunda de todas as mensagens. Ouvir um irmão que compreendeu o verdadeiro sentido do que é a Assembleia de Deus, do que é a Igreja de Cristo. Uma igreja comprometida com a palavra de Deus, comprometida com os escritos sagrados, não comprometido com tradições humanas, com opiniões de homens, com o achismo dos homens, mas com a palavra de Deus. Perdoe-me a minha, posso até dizer assim, a minha sinceridade, não é intrepidez que eu sou muito covarde, mas é isso que eu falo. E eu fico muito feliz, irmão, quando nós não ficamos retidos com medo de servir ao Senhor. Eu até fiz um comentário agora. Quando eu tinha medo de parecer com um líder religioso, quando eu tinha medo de me parecer com um denominacional ou com uma pessoa do sistema, as reuniões não passavam de 15 anos. Não é verdade, meu irmão? 15, 20 irmãos. Porque eu tinha medo de servir o Senhor, porque senão eu posso estar tomando a frente do Senhor, isso é muito religioso. Não, eu não vou ali porque eu vou fazer um trabalho apostólico. Eu não vou porque aí eu estou fazendo igual à denominação. Então, irmãos, eu perdi esse medo. Digo isso não para os irmãos visitantes, digo isso para a igreja, que os irmãos que, na verdade, reúnem já conosco. E todos somos igreja de fato. E hoje nós temos tido, e o Senhor tem tido resultado em nós. O Senhor tem tido êxito em nós. Como o Senhor tem tido êxito em nós? Porque o êxito e os méritos são do Senhor. Toda a honra e toda a glória é entregue e é dada ao Senhor. Né? Nós viemos agora, eu e o irmão Jefferson, num sertão, depois já montada, acho que uns 30 quilômetros, 25 quilômetros. E os irmãos que estavam ali, sofrendo a opressão de uma determinada organização religiosa, de uma determinada denominação. E a nossa irmã Mirna, que está ali, aquela senhora de branco, que ela foi lá e evangelizou esses irmãos, e pregou o evangelho. Ela foi lá como uma missionária de uma instituição religiosa. Foi lá, falou para os irmãos do Senhor Jesus, né, que o Senhor Jesus Cristo salva, né? Lembrando daquele tempo que outrora, salva, cura e batiza e leva para o céu, né? O Senhor Jesus ele faz isso, ele é maravilhoso. E ela foi lá com um coração sincero de pregar o evangelho, de falar o evangelho do Senhor Jesus. Sem medo. Ela é uma senhora, né, a irmã Mirna, tal e ela foi lá pregar o evangelho como enviada daquela instituição. Ganhar almas para Jesus. Será que
que ela ganhou almas para Jesus? Ganhou sim. Porque ela não deixou que aquelas almas ficassem na mão dos mercenários. Então ela, quando viu que aqueles irmãozinhos, os próprios irmãozinhos, diziam: irmã Mirna, é assim desse jeito, irmã Mirna. Nós aqui somos tão carentes. E esse povo fica pedindo, instigando, sufocando-nos com cobrança de dinheiro. E, irmã, é muito difícil, mas a pressão é muito grande. Então aquelas ovelhas ali estavam sofrendo, oprimidas sob o governo de uma instituição religiosa que só pensava em tirar o dízimo daqueles irmãos, em pedir dinheiro, tinha que pregar o evangelho, um trabalho de células, você tinha a obrigação de fazer, de criar um grupo, e o fulano de tal já tinha que criar outro grupo, parece aquele negócio de pirâmide, né? E aí uma ficava criando grupo, e cada grupo daquele não era pregar o evangelho, era ganhar alma para fulano de tal, ganhar alma para enriquecer os bolsos de fulano de tal, que quer comprar até um avião. Ela não se contenta em trocar de carro novo todo ano, ela quer comprar agora um avião. E sugando leite de ovelhas que estão ali em inanição, ovelhas doentes, né? Ovelhas carentes, magrinhas, raquíticas, esquálidas, ali tem magrinha. Mas eles estavam lá, querendo arrancar o leite sem que haja leite naquelas ovelhas, querendo tirar a lã sem que houvesse lã naquelas ovelhas. E os irmãos não suportaram. E a irmã Mirna, muito mais ainda, veio sobre ela um sentimento de tristeza, né? Um sentimento de angústia, e ver aqueles irmãos que ela pregou o evangelho para eles, que falou de Jesus para eles, chegar para ela e dizer: irmã Mirna, a igreja é isso, Jesus nos cobra isso, Jesus nos quer assim, o Senhor nos quer que a gente faça esse sacrifício de ficar pregando o evangelho para que aquela pessoa dê dinheiro para a gente pregar para aquela pessoa. Então, a irmã Mirna nos contactou, né, através do irmão Jefferson, e nós estamos lá. E nós tivemos uma reunião que começou às 5 da tarde. Às 5 da tarde, terminou 10 e pouco da noite. E nós dali nos reunimos e o Senhor, né, pela misericórdia de Deus, nos trouxe uma palavra rica, né? E aquelas irmãs e irmãos que estavam ali ficaram ouvindo e querendo ouvir mais e nos fazendo pergunta. Irmãs que estavam subjugadas, oprimidas, falaram, se expressaram, se exprimiram, né? E foi uma grande bênção de Deus. Foi uma maravilha. Por quê? Porque aquelas pessoas estavam ali no aprisco dos mercenários. Eu falei para a irmã Mirna, diga lá para os irmãozinhos que se eles lá derem as contas daqueles mercenários, eu vou lá, bote eles para correr, que nós vamos lá levar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós vamos lá socorrer aqueles irmãos. Nós vamos levar a graça do evangelho. Graça, dai de graça o que de graça receber. Vamos lá dar. Vamos lá dar, não receber. E nós fomos lá e dissemos para os irmãozinhos, olha, nós viemos aqui para pregar o evangelho nesse propósito, de dar de graça o que de graça receber. E recebemos. E tem mais, se os irmãos contribuem, continuem contribuindo financeiramente, né, para suprir as necessidades da igreja. Porque o que render agora entre vocês, as contribuições, não mais disso, porque diz que é obrigado, algo obrigado não. O Senhor não nos obriga a nada. Paulo disse lá em 1 Coríntios, capítulo 9, né, verso 7. Cada um contribua segundo Deus propõe no seu coração. Não diz que traga tanto estipulado, não. Você não encontra isso no Evangelho. Distorcem textos. Eles distorcem lá, dá a César o que é de César. Eles distorcem também Ananias e Safira. E eles vão distorcendo e pervertendo os textos e enganando os irmãos. Eu disse: irmã, continue recebendo as contribuições dos irmãos. Mas o que os irmãos recolherem aqui, fica para vocês. Fica para a igreja. Eles compraram lá uma caixa de som, tá aí. Fica para pagar essa caixa de som aí, né, que vocês compraram. Mas nós não queremos nada de vocês. Nós queremos é levar para vocês. Nós queremos é conseguir donativo, conseguir oferta, contribuição, para levar para vocês. Porque o verdadeiro pastor, ele supre as ovelhas. O verdadeiro pastor, ele não suga ovelhas. Glória a Deus. Então essa é a missão da igreja, pastorear uns aos outros.
Nosso propósito é ir lá pastorear os irmãos, cada um pastoreando, tendo essa missão. Não incumbindo só um, mas todos nós temos esse sentimento, esse desejo. Não é assim? Não é maravilhoso a igreja funcionando assim? Não é maravilhoso a igreja procedendo dessa forma? Em vez de tirar dos irmãos, dar aos irmãos, os irmãos ofertarem como diz, para a casa de Deus. O que é a casa de Deus? Então, eu disse, continue ofertando para a casa de Deus, porque a casa de Deus são vocês, que comem feijão, farinha e peixe. Lá é litoral, a casa de Deus é vocês. A casa de Deus são eles. A casa de Deus não é um edifício bonito que os homens fazem para competir. Igreja A competindo com a igreja B, gastando fortuna para edificar uma obra que o Senhor Jesus jamais mandou construir. É verdade. Desafio a qualquer hora. Desculpa a minha arrogância. Posso até estar sendo arrogante, até estar sendo exaltado. Mas eu desafio a qualquer teólogo, com mais sumidade, com mais altiloquência que ele possa ter, com mais sábio que ele possa ter. A igreja do Senhor desafia a qualquer um a provar, a mostrar dentro das Escrituras aonde foi que o Senhor Jesus mandou edificar uma casa e dizer que aquela casa ali você tem que levar oferta para ali, levar dinheiro para ali. A casa que o Senhor quer edificar, irmão, somos nós. É essa casa que o Senhor quer edificar. E qualquer um desses irmãos aqui que vive a igreja entende essa realidade. E qualquer um desses irmãos aqui tem essa capacidade. Não é só eu, nem o Jefferson, nem o Emmanuel, mas qualquer um irmão desse aqui tem aprendido e tem entendido, como disse Estevão, que foi morto. Foi uma palavra que eu falei lá, não foi, irmão Jefferson? Citando Estevão, não é esse Estevão aqui não, esse Estevão aqui é todo cheio de nó. Era aquele Estevão lá que era bem político. Era aquele Estevão lá que aguentava pedrejada. Esse aqui, se cada fosse apedrejado, jogava uma pedrejação de volta. Eu perguntei para os irmãos e para as irmãs, vocês sabem por que foi que aconteceu o primeiro assassinato de um cristão? Por que motivo foi de Estevão, o primeiro mártir, a ter sido assassinado? Vocês sabem por que foi que ele foi assassinado? Porque eles estavam lá me perguntando, dizendo, irmão, a gente se preocupa aqui porque fulano de tal lá diz que lá tem a igreja e a gente aqui não tem igreja. Aí fica difícil. Eu disse, irmãos, a igreja é vocês, nós somos a igreja. Eu fui mostrar e mostrei lá em Atos, quando Estevão foi apedrejado por ter dito que Deus não habita em templos feitos por mão de homem. Mas parece que as pessoas estão tudo cego. Parece que não enxerga, lê a Bíblia, mas passa por cima. Está cego. Não tem revelação. Não tem revelação de Deus para entender que Deus não habita em um templo feito por mão de homem. Meu irmão foi o profeta que disse isso. Foi o servo de Deus que falou isso. Ele falou isso citando Isaías 66. Ele não falou de si mesmo, ele já falou do que estava lá no Velho Testamento. Então parece que os irmãos estão todos seguindo uma tradição. Tradição lá do catolicismo, aí passa para o protestantismo e esquecem da realidade de Cristo. E esquecem da palavra de Deus. Então que Deus abençoe. Eu quero pedir aos irmãos que orem por aqueles irmãos lá de Amontada. Aliás, é um lugar depois de Amontada, já perto da praia. Então, orem pelos irmãos lá de Jurema, numa localidade que é distrito de Amontada. Para que o Senhor possa... Muitos irmãos se afastaram, né, irmã minha? Por causa da exploração financeira. A maioria dos irmãos, eu não vou para isso, pensei que era Jesus, mas o pessoal quer o meu dinheiro. Irmão, o homem lá, o pastor lá querendo que a irmã doasse, desse uma casa para construir um templo, e subjugando o cidadão, até a irmã minha disse, irmã, não assine nenhum papel. Eles são todos os dois analfabetos, o proprietário lá da residência. Não assine nenhum papel, porque eles queriam que a irmã assinasse o documento passando a casa para eles construir um templo. Né? O templo que o Senhor Jesus amaldiçoou, que o Senhor Jesus disse, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Até hoje os judeus estão tentando construir o templo e não construíram. É ou não é, irmão? Tem um templo lá dos judeus? Não tem não. O templo que o Senhor Jesus Cristo disse que edificaria, somos nós. Cada um de vós, como diz Pedro capítulo 2, né, 1 Pedro 2 e 5. Vós, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então o Senhor nos coloca agora na condição de pedra da edificação dele, de templo, de casa espiritual e de sacerdócio santo. Todos nós somos casa, somos pedras individualmente, corporativamente somos o templo, e cada um individualmente é um sacerdote
para ir direto ao Pai, sem precisar Oh, glória a de Deus. intercessor. Aleluia. Sem precisar de um ungido, de um homem especial aqui para dominar os irmãos. Somente o Espírito Santo pode nos dominar. Amém, Senhor Jesus. Louvado é o teu nome. Amém.